Nós estamos aqui, eu e a Roseli, para falar com vocês sobre tensão pré-menstrual. Um assunto muito interessante, né, Roseli? Muito. Eu tenho muitas clientes que procuram o consultório, as adolescentes, as jovens, até as mulheres na perimenopausa têm sintomas de tensão pré-menstrual. E você, Roseli, o que você percebe no seu consultório? Primeiramente, muito obrigada. Eu acho que assim, pela audiência de todos, pela presença, boa noite. É um prazer ter vocês todos junto com a gente. E nós estamos quero falar para elas que de primeira mão que nós estamos fazendo uma live inovadora, né? Inovadora porque nós estamos aqui de uma forma mais interativa, para poder passar o máximo de conteúdo para vocês, né? Para eliminar todas as dúvidas e dar para vocês soluções práticas de problema, na verdade. Essa aqui, acho que uma média de 60 a 70 mulheres hoje no período fértil com a tensão pré-menstrual ou até uma síndrome pré-menstrual. É uma queixa muito frequente realmente que se faz com essa proporção também com as mulheres que eu atendo e a gente sabe que tem muitas coisas que nós podemos estar orientando para ajudar as mulheres. E é esse o nosso objetivo da live. Portanto, gente, aproveitem tanto da doutora Marlene quanto de mim, então, médica e nutricionistas com visão integrativa para poder ajudar todas vocês que estão nos vendo agora. Mas antes de mais nada, Marlene, vamos nos apresentar, porque eu acho que assim, tem muita gente que vai entrar na live agora, que primeiro não sabe nem o tema. Gente, tema, tensão pré-menstrual. Como a gente pode ajudar vocês com alimentação, com suplementos, né, de uma maneira prática e natural. Então, Marlene, se apresente por gentileza e a gente vai começar a discorrer. Eu sou Marlene Siqueira, eu sou médica, sou pós-graduada em nutrologia, vida, tudo que é necessário nos dias de hoje, né, Roseli? Sim. Para poder fazer a mudança do nosso DNA e promover a melhor adaptação das pessoas ao mundo do jeito que ele se encontra hoje. Sim. Então é uma proposta de fazer com que a gente viva com qualidade em todas as etapas da vida. Com certeza. E da mesma forma, para as pessoas que não me conhecem, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, com especialidade em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E também com essa visão integrativa, eu atendo já há mais de 30 anos. Então é muito importante que a gente trabalhe sempre em equipe. Eu tenho os meus limites para poder ajudar os pacientes, assim como a doutora Marlene. Então, o fato da gente estar aqui é para poder integrar o nosso trabalho e dar um resultado melhor para vocês. Quem lucra é só os pacientes. Claro. Esse é o nosso objetivo de estar sempre estudando, né? E hoje nós estamos realizando um sonho, né, Roseli? Porque eu sempre tive como um sonho ter a Roseli perto de mim, para que a gente possa trocar essa ideia sem barreiras, sem distanciamento. Por quê? O que acontece? Eu encaminho 100% das minhas clientes para consulta com a nutricionista. Mas no dia a dia, atribulado, com muitos compromissos, principalmente as nossas adolescentes, pré-vestibular, Enem, uma série de compromissos, faculdade, elas não encontram tempo para passar pela nutricionista, então elas acabam não conseguindo se tratar direito. E esse encontro nosso foi moldado para fazer esse casamento, para vocês poderem já entender o sintoma, o que acontece no corpo e como buscar essa solução dentro da casa de vocês, né? Para quem não pode ir ao profissional, né? Então eu acho que assim, essas dicas são valiosas. Então anotem, todo mundo com um caderninho na mão, caneta na mão, como a gente está fazendo aqui, é o nosso roteirinho, a nossa colinha, para não fugir nada. Vamos começar? E falar também para mandarem as perguntas, porque nós vamos deixar no final da live para responder as perguntas de vocês. Eu já recebi várias perguntas no Instagram, você também já viu, né, Roseli? Lógico. Então, assim, vamos responder as perguntas para vocês tirarem as dúvidas. Sim, é isso mesmo, gente. Fiquem à vontade para isso. E eu queria saber, primeiro, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente passar para elas o que é tensão pré-menstrual, ou a gente pode falar até síndrome da tensão pré-menstrual, é ou não é? Essa sigla, ela tem 3 denominações: TPM, tensão pré-menstrual, síndrome pré-menstrual e síndrome disfórica pré-menstrual a partir de 2022.
Mas, na verdade, o que significa isso, Roseli? É um conjunto de sinais físicos que aparecem no corpo físico da mulher, principalmente relacionado a inchaço, a alterações que também levam a falta de ânimo, desânimo. Também acontece alterações de pele no corpo físico, sintomas emocionais muito característicos como ansiedade, labilidade emocional, uma coisinha que seria fácil de lidar no dia a dia comum, na fase pré-menstrual, toma uma proporção que não tem solução. Sintomas relacionados à alteração de sono, perdem o sono, têm insônia ou então ficam com sono o dia todo, pelo cansaço e falta de disposição. Também acontece dor na mama, inchaço nas mamas, que deixam as meninas apavoradas, porque é muito desconfortável. Cólicas. Também acontece cólicas abdominais, aumento e distensão abdominal com gases, alterações intestinais. Dor de cabeça. Cefaleia própria do período pré-menstrual, tá? E alterações também na parte de neurológica, perda de atenção, desatenção. Eu recebo muitas queixas de pessoas que não conseguem se concentrar na escola, não conseguem fazer uma prova, não conseguem uma entrevista de emprego. Então são alterações em todo o organismo que passam por alterações físicas, emocionais, psíquicas, né? E que são características dessa fase, da fase pré-menstrual. Menstruou, acabou, né? E precisa repetir em pelo menos 2 ciclos. E de todos os sintomas, que é uma gama muito variada, precisa ter pelo menos, Roseli, um sintoma emocional. E outros mais 4 sintomas, que são esses outros variados. Isso caracteriza a tensão pré-menstrual. Quando os sintomas são muito exagerados, Roseli, que chega a ser de 10 a 15% do total das mulheres, que nós podemos dizer que 100% das mulheres que têm ciclo menstrual, as meninas que estão com anovulação por medicamento, tratamento médico, elas não vão ter síndrome pré-menstrual, mas quem menstrua tem. Agora, a intensidade do sintoma é que vai definir se é TPM, síndrome pré-menstrual ou síndrome disfórica pré-menstrual, que é o mais sério e que chega a ser 15% dos casos. E o que caracteriza essa síndrome, Roseli, é a intensidade dos sintomas. Essa menina que tem a síndrome não consegue ficar sem um tratamento, sem a ajuda de um médico ou de uma psicóloga. Aí já o tratamento medicamentoso é uma coisa mais séria, mas pelo que vocês estão vendo, e a gente sabe bem disso, você tem muito, a qualidade de vida é muito comprometida. E isso acontece em 10, 15 dias de cada mês. Então imagine em 12 meses quantos dias essa mulher sofre no período fértil e até na perimenopausa, que é o climatério. Então não é tão mimimi, não é frescura como muita gente pensa, tá? Então por isso que nós preocupados com essa situação das mulheres, né? O quanto prejuízo isso traz, até nível de trabalho, de produtividade, de relacionamento, é que a gente quer amenizar esses sintomas através da alimentação, através de suplementos, através de coisas naturais, de fitoterápicos que possam ajudar a amenizar tudo isso. E a gente sabe que condutas como essa, melhores escolhas alimentares vão melhorar muito esses sintomas, tá? E aí eu pergunto também para você, como que você trata, né? Uma mulher chega para você, quais são as prioridades? O que você vislumbra numa mulher que chega para você queixando e como queixa principal: doutor, eu não aguento mais viver na tensão pré-menstrual. Eu brigo com a formiga que passa em casa, meu marido, meu namorado, eu quero comer a orelha de um. Eu sou outra mulher, porque tem mulher que é outra mulher esses 10, 15 dias, né? Outra mulher, quando você fala, inclusive nas relações de trabalho, prejudica muito, porque geralmente são jovens, né? Nós falamos da mulher no climatério, mas é muito mais comum na mulher jovem. Então são aquelas meninas que estão entrando na faculdade,
que estão lidando com os relacionamentos, o primeiro relacionamento. São aquelas jovens que entraram no mercado de trabalho, e nós sabemos que quem entra numa empresa tem muito mais desafios a serem vencidos, ou ela estuda e faz estágio, quer dizer, uma sobrecarga muito grande. Então, a TPM, a síndrome pré-menstrual, prejudica muito a qualidade de vida, a saúde e a produtividade, sim, seja na parte da escola ou na parte do trabalho. Então, merece toda a atenção e tratamento. Então, como tratar? Primeiro, dizer, né, Roseli, que tem aumentado muito os sintomas e a quantidade de mulheres que ingressam no consultório queixando desse desconforto. Por que será, né, gente, que as mulheres estão agora com mais sintomas evidentes da tensão pré-menstrual? Por que será que a gente está com o maior número de mulheres com essa queixa principal? A gente vale lembrar que esses sintomas, eles estão presentes porque eles têm, nesse processo todo, você dá gatilho, tem estímulos a uma cascata inflamatória na mulher. E como as mulheres hoje estão mais inflamadas, literalmente, né, porque fazem escolhas alimentares errôneas, às vezes porque não desconhece que aquele alimento é inflamatório, né, mas fazem escolhas de alimentos mais inflamatórios, têm uma vida mais estressante, às vezes não dá tempo de fazer exercício, então são sedentárias, são mulheres que não dormem bem, às vezes têm privação de sono, ou porque o filho, ou porque a própria ansiedade não deixa elas dormirem. Então, com essa atribulação, né, muita responsabilidade, hoje a mulher, ela começa a abraçar muita coisa ao mesmo tempo. E com isso, você tem uma sobrecarga. E às vezes ela usa como válvula de escape quem? Alimento e alimento errado. Como uma questão de recompensa, né? E aí ela vai ficar mais inflamada. A mulher mais inflamada é aquela que vai ter mais sintoma de tensão pré-menstrual. Tudo isso que a Marlene falou, a doutora Marlene falou, que são todos os sintomas físicos, emocionais, comportamentais, vão se exacerbar. Porque a mulher está com toda essa sobrecarga, essa mudança no estilo de vida que aconteceu. De um lado, grande parte foi bom para a mulher, porque ela avançou, né? Muitas coisas que a gente não tinha, né? Nós alcançamos, conquistamos. Mas, em contrapartida, a gente sabe que tem muito sofrimento atrás disso, e um deles é ter maior sintoma, maior prevalência de tensão pré-menstrual. A tensão pré-menstrual, ela está descrita nos anais da medicina muito antigas. E antigamente, né, Roseli, ela era descrita como a doença das virgens. Porque a mulher, antigamente, ela entrava na puberdade, ela menstruava e já se casava. E ela tinha uma vida reprodutiva muito ativa. Ela engravidava, amamentava e engravidava de novo. Então, ela estava sempre num ciclo gravídico puerperal e tinha poucos ciclos de menstruação livre. Então, quem tinha tensão pré-menstrual, quem ficava nervosa, eram as virgens que não tinham se casado. Olha, completamente diferente. Hoje, o que nós temos hoje? A mulher opta por ingressar no mercado de trabalho e ela opta por escolher o melhor momento para engravidar. Que é tarde, né? Exatamente, por conta desse ciclo de ovulação, onde nós temos uma oscilação muito grande nos hormônios. Nós temos a primeira fase, logo pós-menstruação, que é uma fase de crescimento, que é a fase folicular, onde tem estrogênio, e o estrogênio ajuda a produzir serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer. Aí a mulher ovula no 14º dia do ciclo e vem a fase pós-ovulatória, que é a fase do hormônio progesterona, né, Roseli? E a progesterona, quando ela começa a baixar, porque não aconteceu a gravidez. Exatamente, não teve a fecundação, aí cai a progesterona, que ela é o hormônio da gravidez, né? Isso, 4 dias depois do dia da ovulação, o corpo da mulher já percebe que não aconteceu a fecundação. Então, o nível de progesterona começa a cair e já altera o cérebro da mulher, porque a progesterona tem muitos receptores no cérebro e ela já começa a manifestar esses sintomas de labilidade emocional. Outra causa
que oscila esse nível de progesterona é o estresse que você muito bem colocou, pelo ritmo de vida da mulher moderna e também pelo estilo de vida, pelo estilo de alimentação que a vida moderna nos impõe, né? Nós fomos escaladas para viver neste momento. Então eu falo o seguinte, a mulher ela é importantíssima para a vida do ser humano. Sim. Nós somos 51% do planeta e mãe dos 49%. Olha só, hein? Aê. Hoje a mulher representa, Roseli, 70% da decisão de consumo. E a mulher é a geradora da vida. Ó, e nós nem somos feministas, viu? Por favor, não nos leve a mal, né, com essa colocação. Eu estou só exaltando que a mulher ela tem uma atividade e uma missão muito nobre. Sim. Então não se sintam culpadas. Simplesmente nós todas, né, somos vítimas desse novo formato da vida. E então nós estamos aqui para ensinar para vocês como lidar com isso. Exatamente. E a gente também, nós mulheres, a gente tem muito mais influência do meio que nós vivemos. Então, todo esse estilo de vida né, turbulento, moderno. Tudo isso, moderno, aquela agitação toda, não tenho tempo, não me programo para me alimentar, como alguma coisa para matar a fome, não deu tempo, não levei, come o que o filho comeu, come o que o marido gosta, mas não come o que precisa. Esse é o problema. Né? Aí chega, vai ter os sintomas. Aí começa a querer ficar nervosa demais, ou chora demais, falta no trabalho, né? Não consegue fazer exercício porque está cansada. Começa a ficar chorando até mais porque engordou 2 quilos. Isso é fácil. Eu tenho paciente que engorda 2, 3 quilos no período pré-menstrual. É mesmo. E aí como que a gente faz? Como que a gente trata uma mulher dessa? Então se um dos sintomas seu, que vocês estão vendo agora, for inchaço, como é que eu... Marlene vai falar a prática dela, né, Marlene? Mas o que eu faço com a mulher que está inchada? Furo para sair água? Não pode. Nem pensar. Eu acho que todo o tratamento... Tem muita coisa para fazer para desinchar. Todo o tratamento começa pela conscientização da mulher de que ela consegue. Que essa é uma alteração comum, mas que não é normal. A gente precisa entender que o que é comum não é normal. Sim. Porque está trazendo desconforto. Então, como fazer? Primeiro, é essa consciência, eu consigo. Segundo, é aprender a ouvir o seu corpo, para entender e perceber o que está acontecendo e pedir ajuda. Sim, com Terceiro, certeza. são essas mudanças de hábitos de vida que você pode fazer. Que nós vamos ensinar. Primeiro é a atividade física, sem sombra de dúvidas, porque a atividade física modula os neurotransmissores, melhora o gerenciamento do peso, ajuda no ganho de massa muscular, eliminar o tecido gorduroso e melhora o processo inflamatório, que a Roseli vai explicar perfeitamente para nós. Além da atividade física, ingestão de água, água de qualidade, tirar essas bebidas açucaradas que vão aumentar o processo inflamatório. E muito importante, a gente também, além de ingerir a água, passar a ingerir o que a Roseli vai ensinar para nós, que são chás. Escolher uma alimentação saudável, baseada em produtos naturais, é aquele grande jargão, descascar mais e desembalar menos. Do ponto de vista medicamentoso, fica delicado a gente tocar no assunto aqui, porque tem uma individualidade. Tem pessoas que vão precisar de antidepressivo quando é a síndrome disfórica pré-menstrual, né? Aí a gente vai precisar ou da até ajuda. de um diurético, se for algo muito grave. Precisar da ajuda de uma psicóloga, às vezes de um exatamente. psiquiatra, mas casos leves eu mesma posso medicar se for necessário. Mas eu quero muito que a Roseli apresente para nós como que ela trata através da alimentação. Porque são coisas que vocês vão fazer no dia a dia na sua casa. As mães vão ensinar as filhas, adolescentes, as avós podem aprender para ensinar para as netas. Sim, com certeza. Todo mundo pode aprender, né, Roseli? Se o caso for, vamos supor, se você for aquela mulher que fica mais inchada, 1, 2 ou até 3 quilos, eu oriento sempre, primeiro, a gente vai tirar os alimentos industrializados, porque os alimentos industrializados sempre vão conter o sódio como é um conservante. Então é importante, se vocês forem comprar alguma coisa industrializada, dá uma olhadinha no rótulo, veja a quantidade de sódio ali presente e evitar ao máximo, né? Vamos fazer, como a Marlene falou, uma alimentação mais natural.
E vamos entender que esse inchaço vem porque tem essa característica inflamatória, né, a questão nessa terceira fase do ciclo, e também porque quanto mais vocês comerem alimentos tipo carboidratos ou à base de industrializados de sódio, vocês vão inchar mais. Então, se a gente não pode tirar a inflamação fisiológica que ocorre nesse período que antecede a menstruação, a gente vai fazer com que haja, através da nossa alimentação de manejos nutricionais, que não se inche mais. Então, já removendo parte do sódio, que às vezes está embutido lá, você não vê, é um sódio que você não vê. Não é o sal, né, só da cozinha. O sódio não está só nesse sal que você coloca na comida. Tá também nos alimentos industrializados. Então, já reduzir esses alimentos industrializados, reduzir o sal também da sua alimentação diária. Mesmo que você use o sal rosa ou sal marinho, eles vão ter o mesmo teor de sódio, só que eles têm mais minerais e não é por isso que eu vou abusar. Então, já reduza nesse sentido. Vamos fazer uso mais de alimentos diuréticos. Então, o melão, a melancia, o kiwi, a laranja, a mexerica, tudo isso tem muita água, né? 90% dessas frutas são água. Então, quando eu consumo essas frutas, eu também estou me hidratando melhor. E elas vão fazer com que esse rim funcione mais, estimula mais a função renal. Lógico que eu tenho que aumentar o aporte de água. Essa mulher que incha muito é a mulher que tem que tomar pelo menos 2 litros de água e meio litro de chá. É isso que eu oriento por dia. Acordou, já toma um copo de água. E qual chá você recomenda mais para essa mulher que incha? Quais são as ervas que a gente pode estar usando que vão fazer uma função mais diurética? O hibisco, a cavalinha, a carqueja, né? O chá verde para quem pode tomar, porque ele vai ter 3 ações importantes. O chá verde, ele é diurético, ele é lipolítico, vai diminuir gordura corporal e além disso ele vai modular a parte emocional, né? Ele vai dar, tem cafeína, né? Melhora energia e modula porque ele tem L-tianina, que vai modular também. Então, ó, chá verde, hibisco, carqueja, cavalinha, chás diuréticos. Melhora o aporte de água. Pode pôr o gengibre aí na água ou fazer chá de gengibre, porque o gengibre tem ação anti-inflamatória. E você que está inchada, você está inflamada, né? Diminui o sal, aumenta isso e pode fazer um suco diurético. Isso que eu ia falar, Roseli. Essa menina que incha muito, como é que ela começaria o dia dela? Você ela pode começar um shot, um suco, como é que ela começaria o dia dela? Ela vai tomar uma água. Primeiro lugar, gente, água é insubstituível. Você tem que limpar toda a mucosa que ficou seca durante toda a noite. Então vamos tomar um copo de água com limão. Depois vamos fazer um suco diurético. Pode fazer um suco de couve, porque o suco de couve, a couve já tem ferro, já tem cálcio, já tem potássio. Ela vai poder também, o potássio é um mineral que vai ajudar a fazer melhor diurese, porque ele contrabalanceia com sódio. Então põe couve, uma folha de couve, o melão, o gengibre, um hortelã ou um salsão que é depurativo, um copo de água. Você fez um belo suco verde. Tomou, espera uns 10 minutinhos, aí você pode fazer 2 ovos mexidos, porque o suco verde nunca com alimento junto. Se você for fazer exercício, vai só com suco verde. Na volta você vai consumir a proteína. Então você já começa o dia dando um aporte de minerais, de vitaminas e de líquidos para reduzir os inchaços. Aí com isso eu já consigo ter uma melhor condição de inchaço ao longo do dia, né? E aí replicando mais frutas, mais vegetais, mais legumes e tudo aí por aí afora. Esse é o caso da pessoa que está inchada, né? Que é muito comum. Lembrando, né, Roseli, que como nós estamos falando de oscilações hormonais, todas essas alterações acontecem porque receptores hormonais estão muito ativados. Eu também quero lembrar que maquiagem, né, que contém muitas substâncias tóxicas para nós. Então, nós temos que recomendar que se tome cuidado com maquiagens. Prefiram maquiar menos, maquiagens orgânicas. E esse super suco que a Roseli explicou para nós, essa dica valiosa, também vai agir no processo de detoxificação celular. Sim, lógico. E ajuda a modular esses receptores hormonais
que estão ocupados com essas substâncias químicas, Com por exemplo, que gente. são chamados xenobióticos, que atrapalham o hormônio natural de fazer o efeito que a gente precisa. Exatamente. Então, às vezes, a causa da TPM, principalmente em quem está acima do peso, são esses xenobióticos do tecido gorduroso. Sim, né? Com certeza. Então, vocês anotaram aí a receita do suco? Porque ele é incrível. E fora isso, a gente tem que trabalhar muito a microbiota intestinal. O intestino também, se ele não estiver saudável, se vocês tiverem uma desbiose, uma inflamação gástrica ou intestinal, vocês têm que lembrar que assim, eu não vou ter boa digestão daquilo que eu estiver comendo, eu não vou ter boa absorção, eu não vou aproveitar. Eu tenho que ter todo esse processo garantido. Quando eu tenho uma produção maior de micro-organismos patógenos lá no intestino, porque eu tenho uma disbiose intestinal, eu também vou ter uma alteração, uma oscilação bem pior de todos os sintomas da tensão pré-menstrual. Gente, porque intestino está ligado com o cérebro está ligado com o intestino. E vocês viram que a doutora Marlene falou há pouco que é importante a gente ter bons níveis de serotonina, que agem lá nos neurônios do nosso cérebro para nos dar essa sensação de bem-estar, de melhora de humor, de felicidade. 80% a 90% é produzida a serotonina no intestino. E se o intestino não estiver saudável, eu não vou produzir a serotonina de dia. E eu vou comprometer a produção de melatonina da noite. Aí eu também fico sem dormir. Sim. No dia seguinte, minha energia, despenca. É ou não é? Roseli, vamos lá. Vou abusar mais um pouquinho. Nós já falamos como que essa menina vai acordar e fazer o seu desjejum, e você até já fez o café da manhã dela. Foi. E você tocou nesse assunto importantíssimo, que é a disbiose intestinal. E a disbiose vem muito em função dessa má digestão, pelo consumo inadequado do alimento, por questões de falta de enzimas, pela mistura de muita alimentação, que tem gente que mistura muita coisa ao mesmo Alimentos tempo. intolerantes, Pelo né? estresse. Que dica que você vai passar para nós para melhorar esse processo de digestão? Você tem um chá, você tem alguma coisa para melhorar essa digestão? Para procurar não agudizar essa disbiose? Na verdade, a gente tem que pensar em remover os alimentos que são intolerantes. E isso é uma forma muito individualizada que nós fazemos. Mas, em geral, a gente já tirando os açúcares, né? Então, açúcar refinado, de coco, demerara, mascavo, tudo isso é açúcar. Isso é alimento de bactéria ruim. Então, vamos remover, né, esse tipo de açúcares. Farináceos também são ruins, né, porque também os farináceos vão aumentar o número de bactérias ruins. Aditivos alimentares, que nós falamos já aqui, que são os alimentos industrializados. Muitos dos pacientes têm que remover o glúten, os lácteos, porque também não consegue digerir a caseína, que daí não é a lactose, mas é a caseína. O glúten, que é uma molécula, uma proteína do trigo, também de difícil digestão. Então, assim, em geral, esses são os alimentos que eu tenho que remover para poder incluir, né, alimentos de verdade, alimentos bons, alimentos que o paciente consegue digerir. A nossa digestão já começa na boca, a gente tem que ter uma boa mastigação. E aí, então, a gente promover uma produção de enzimas digestivas que depende de nutriente. Então, eu preciso produzir nutriente de uma forma adequada. Quando a gente fala para começar o dia ou com água e limão, ou com água ou vinagre de maçã, é porque eles aumentam, por exemplo, a água com vinagre, sais biliares, que são importantes já para digestão de gorduras. Quando a gente fala para começar com limão, da mesma forma. Então é importante a gente, todas as vitaminas, minerais, são cofatores para a produção de enzimas. Então, se você tem uma boa, tira os alimentos inflamatórios e intolerantes, né? Começa o dia já com uma boa hidratação, dando limão, vinagre de maçã e nutrientes que você tenha facilidade para digerir, com certeza a sua digestão vai ser melhor, você vai ter uma microbiota intestinal melhor e aí, com certeza, eu consigo ter a certeza que a gente vai aproveitar aquilo que come, né? Isso é importante, porque esse processo todo tem que ser garantido. E vou desinflamar mais, né? Com certeza, porque essas meninas que costumam inchar mais, são elas exatamente, Roseli, que também se queixam da questão da
do corrimento vaginal, da leucorreia, da presença dos fungos que são comuns no período pré-menstrual. E é mais um transtorno, né? Que não dá pra gente falar aqui, que é um assunto muito vasto, mas tem a íntima relação com essa desbiose, né? E fungo adora doce, gente. É alimento eles se alimentam, né, de açúcar, de carboidrato. E aí, se você é aquela pessoa que não vive sem o doce no meu período pré-menstrual, e a gente até sabe que tem essa compulsão mesmo, né, faz todo esse sentido, e isso se deve até a baixa da serotonina. Então, por isso que a gente vai recorrer ao carboidrato para poder melhorar a produção de serotonina e se sentir um pouco mais feliz, amenizar um pouquinho esses sintomas todos. Só que isso acaba sendo um ciclo vicioso, porque você vai atrás de um chocolate ao leite, você vai atrás de um doce qualquer, isso vai estimular mais a inflamação, né? E vai alimentar mais os fungos e vai trazer mais desbiose e mais sintomas. Então, o que eu sugiro para você que tem essa compulsão por doce, para não desestabilizar tudo isso? Pode consumir o chocolate amargo, doutora? Pode. Porque o chocolate, ele tem triptofano. O triptofano é um aminoácido que aumenta a produção da serotonina. Então, eu recomendo para você 30 gramas de chocolate amargo, 70%. Por que não? Isso você pode fazer isso às vezes no final da tarde, que às vezes esse final da tarde é que dá mais vontade de comer o carboidrato, né? Ou mesmo à noite. Mas se você escolher esse 70%, de 15 a 30 gramas, ok, ele vai estar... Eu coloco isso no cardápio dos pacientes. Pode ser uma banana assada com canela. A canela também diminui vontade de doce. E também ela tem triptofano e magnésio e vitamina B6, que vai deixar vocês mais relaxadas, né? Vai melhorar essa parte de humor de vocês. Então eu ensino muito a fazer essas compotas, ou a fruta quente, um doce de abóbora, que também com canela, que é legal, dá pra matar a vontade do doce. E até, gente, que fica uma delícia, por que não um mousse de abacate? Que eu falo que ele é um ansiolítico natural, porque ele parece um mousse de chocolate. Nós vamos sair da live e vamos todas comer. Tá todo mundo com fome já, Roseli. E o abacate tem gordura boa, aí tem magnésio, e tem B6. E aí, gente, você pega o abacate madurinho, amassa ele, põe um pouco de cacau orgânico, tá? E põe até, você pode pôr um fiozinho de mel para dar aquele toque de doçura que as mulheres precisam, né? Porque senão você vai falar abacate com chocolate amargo, doutora, cadê o doce, né? E aí, então, a gente põe esse fio de mel e aí você deixa isso gelar. Deixa geladinho. Gente, vocês não sabem que mousse delicioso. Isso mata a vontade de doce. Vão deixar vocês muito mais calma. Banana assada, o mousse de chocolate e o chocolate sozinho amargo. Olha só, são 3 coisas que vocês podem estar fazendo, hein? Outra dica preciosa, hein, Roseli? Para diminuir a ansiedade e também a vontade do doce. Falando em ansiedade, Roseli, eu já vou pegar essa deixa para falar de um outro tipo de pacientes que também manifestam sintomas psíquicos, né, emocionais, diferentes agora, que são os sintomas ligados à ansiedade, labilidade emocional, excesso de tensão, né, e até perdem o sono, porque ficam com insônia. Essas pacientes que têm a síndrome pré-menstrual com ansiedade, né, como que você passaria dicas para elas trabalharem mais essa questão da ansiedade? Que tipo de alimento vai ajudar essas meninas? Então, ó, a gente vai pensar em quais nutrientes que vão fazer com que a gente aumente a síntese de neurotransmissores, que vão agir lá no cérebro, que vão agir também no seu intestino, né? Porque eu sempre explico para os pacientes que assim, a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, que está ali tudo no aparelho digestivo. Então é como se você tivesse um casamento ali, ó. Os dois, eles têm que estar de comum acordo um com o outro. Então, quando eu dou nutrientes bons, que vão aumentar a síntese de neurotransmissores e vão começar a agir aqui no cérebro para aumentar todo esse bem-estar seu, deixar você menos ansiosa ou menos deprimida, tarará, toda essa irradiação, esse sentimento, ele vai passar também para o sistema digestivo. E com certeza você vai se beneficiar, vai ter um resultado melhor e vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a depressão e consequentemente o sono. Da mesma forma, o aparelho digestivo
pode mandar essa mensagem para o cérebro ou de uma forma positiva ou, ao contrário, uma forma negativa. Então vamos lá. Quais são os alimentos que eu tenho que pensar nesse momento com essa labilidade toda emocional? Ômega 3, gente. E quem é rico em ômega 3? Aí a gente tem não só os peixes de água fria, então eu incentivo muito mais a mulher, no período pré-menstrual, ela comer mais os peixes, tipo o salmão, a sardinha, o arenque, a cavalinha, que é importante. A carne vermelha, eu só oriento se a paciente tiver com a ferritina baixa, se é aquela paciente que tem um quadro hemorrágico muito grande, então aí vai a carne vermelha, porque do contrário, eu falo para ela evitar a carne vermelha nesse período, porque a digestão não é bacana. Faça mais o uso dos peixes de água fria, de ovos, que também são importantes, da semente de linhaça, da semente de chia, a chia hidratada, a linhaça triturada para ter melhor absorção. Então, quando eu tenho castanhas, nozes, amêndoas, que todas elas são ricas em ômega 3, eu tenho também, que é importante, então eu dou maior quantidade disso, às vezes até a suplementação com relação a isso. Eu vou ter que entrar com alimentos ricos em magnésio. O magnésio está presente também nas castanhas, mas também, sabem quem? Nas leguminosas. Então, lentilha. Sabe que a maior fonte de lítio é lentila? Olha que maravilha. Então, o lítio é importantíssimo para essa estabilização. Exatamente. Né? A gente precisa de um pouco, mas ele é importante. Então, ó, feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, legal para vocês. É muito importante. Todas as vitaminas do complexo B, mas principalmente a B6 e os folatos, que estão nos vegetais verdes escuros, a B6 que também está nos peixes, nos ovos, nos lácteos para quem pode comer, no iogurte de repente. Então eu vou fazer com que essa mulher, por exemplo, ela coma uma salada com ovos, ou até você pode colocar aí, vamos supor, sementes juntas e fazer um peixe pronto, e com espinafre. Aí eu tenho todos os nutrientes que eu acabei de mencionar para vocês. Então, com isso, a gente vai enriquecendo cada vez mais a alimentação e com base no aumento da concentração desses nutrientes, eu tenho uma melhor produção de neurotransmissores para deixar essa mulher mais calma, mais tranquila e mais saciada. Melhora as fibras no intestino, né? Pré-bióticos, são pré-bióticas, é como se preparasse a caminha para as bactérias do bem habitarem esse intestino. Lógico. E ajudar o intestino a produzir esses neurotransmissores e promover um cérebro saudável pela relação do cérebro com o intestino. Exatamente. Então isso é um hábito que vai construindo essa saúde para toda uma vida, né, Roseli? Exatamente. É a mulher que vai ter não só menos sintomas no período pré-menstrual, mas é a mulher que vai ter mais bem-estar ao longo de todo o mês. Porque assim, é uma conquista, né, Marlene? Com certeza. É uma construção, como você disse, é um processo, gente. E você sabe que eu até comento muito isso e quero compartilhar aqui com vocês, eu acho que pode ser que seja uma experiência sua também. A primeira consulta, a paciente vem com uma queixa muito importante da tensão pré-menstrual. Doutora, é uma coisa absurda, o que eu tenho, isso e aquilo, eu não consigo conviver, eu sofro demais com isso. E aí, quando você muda a alimentação da paciente, com todos esses alimentos que eu acabei de mencionar, gente, que são importantes, o que acontece? O paciente vem na próxima consulta, no retorno, eu falo assim, bom, e a tensão pré-menstrual? Nossa, doutora... Nem lembra mais, não, né? Sabe que eu nem lembro... Aí ela queixa da estria, da celulite, por quê? Porque aquela tensão já desapareceu. Foi a queixa principal, né? Não sei você, mas eu adoro quando as clientes, Roseli, começam a queixar da celulite, da estria. Por quê? Porque elas estão focando na estética, porque aquele sintoma já melhorou. Já melhorou. E quando a gente tem o apelo estético, eu não sei você, mas eu consigo muito maior adesão das pacientes nas mudanças que são necessárias para a alimentação e para os hábitos de vida, quando a gente aciona a questão estética, né? Eu vejo até pelos suplementos. Como eu falei para vocês, todos esses nutrientes são importantes que a gente prescreva, né? A mesma coisa a questão do chás, eu posso entrar aí, eu não posso deixar de lembrar a parte de ansiedade, de irritabilidade,
emocional, a gente entrar com chá de camomila, né, com chá de melissa, com chá de maracujá, né, muito legal. E às vezes eu tenho que fazer a suplementação, porque às vezes a paciente está tão corrida, ela não quer fazer o chá, porque não dá tempo. A gente pode então fazer uma suplementação à base de tintura ou de cápsula, que também é muito interessante. Eu vou ter níveis adequados de tudo isso, né, dia após dia. Então, o que acontece? E aí você pega e vê que a paciente, de todo o suplemento que você pôs, você pôs o colágeno. Aí no mês seguinte ela fala assim, olha doutora, esses daqui acabaram, mas o colágeno eu não deixei acabar. Né? Esse não acabou. Esse ela não esquece, é impressionante. Mas é desse jeito. A mesma coisa do triptofano, dá pra gente suplementar também. Né? E triptofano é importante, pode dar até para quem já está com a parte digestiva já complicada, na forma de 5-HTP, né? Que ele tem uma forma mais ativa, sublingual. Então você tem uma melhora muito expressiva, né? Nessa questão de humor, de felicidade. Isso é importante também, né? Sem dúvida, né, gente? Olha quantas dicas a Roseli está passando para nós. Eu espero que vocês estejam anotando tudo aí, né? Infelizmente, o tempo passa muito rápido, né, Roseli? Ah, sim. Eu acho assim que a gente podia falar, resumir, para deixar para as meninas um resumo do que seria mais importante elas comprarem, ter em casa, começarem a experimentar, porque tem também esse detalhe. Tem muita adolescente que tem muita compulsão e tem muita limitação, não quer experimentar alimentos novos, né? Ah, sim. Acha que não tem tempo, ou que é difícil, não sabe comprar. Tem gente que não sabe comprar alimento, né? Então, pelo que a Roseli contou para nós, é muito importante ter em casa o limão, né, Roseli? O maracujá. Vamos pensar assim, ó. Se a gente tá trabalhando vegetais e legumes, gente, é o grupo alimentar que não pode faltar na mulher que tem tensão pré-menstrual. Né? Fazer um legume no vapor, né? Gente, e precisa, porque assim, a compulsão, vocês vão reduzir muito, porque a fibra, ela dá saciedade por um tempo prolongado. Faz boa mastigação. Então, a alface, agrião, rúcula, a selga, né? Pode ser o espinafre, a escarola. Gente, é importante também, a nível hormonal, o brócolis, as crucíferas, brócolis, proteção contra câncer lá na frente, né? Exatamente, é importante o brócolis, a couve-flor, a couve que eu falei do suco. Então, assim, mesmo que você não goste... batata doce, a lentilha. Sim, né? Mesmo que você não goste de um, troque pelo outro. Né? Então, todos eles são importantes. Assim como o chuchu é um excelente diurético. Maravilhoso. Então, comprem sempre os vegetais e legumes que estão na época, porque vocês vão pagar mais barato e vão ter com mais qualidade, principalmente para quem não sabe comprar. Isso é importante. Então, além desse grupo que a gente hoje, no Brasil, país tropical, a gente tem uma diversidade incrível. Né? Então, almoço e jantar, não dá para de noite querer comer um lanchinho, nem só uma tapioquinha. Não é assim que vai funcionar. Vocês não vão melhorar só com tapioca, gente. Pelo amor de Deus. Porque todo mundo acha que tapioca é fit. Tapioca engorda, pasta de amendoim né? é fit. Tapioca tem uma carga glicêmica alta, né, Roseli? Exatamente. Então ela substitui um carboidrato, mas tem que tomar muito cuidado. É farináceo. É farináceo. Então, assim, isso é importante. Frutas, pelo menos 3 ao dia. Escolham, vai ter que ter uma fruta diurética. Ou é o melão, é a melancia, ou vocês querem comer mais kiwi, que é extremamente digestivo e melhora o trânsito intestinal para a mulher que é constipada. Melhora o sono. A banana, o abacate, olha que maravilha, o maracujá. Então, 3 frutas que vocês vão escolher. Pode escolher dentro de todo esse universo de frutas que nós temos e as principais que a gente falou. Quem tem vontade de doce, sabe o que eu recomendo também? Come uma tâmara. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, tâmara é a fruta da fertilidade. E da prosperidade. Prosperidade. E ela tem muito ácido fólico e ela mata a vontade do doce. Né, Roseli? Tem ferro, as meninas uva passa. Exatamente. Come um pouquinho daquilo, pronto, já acabou. O coco seco dá pra levar de gordura lanchinho, é legal, né? Coco. Eu gosto muito da chia, da linhaça. Óleo de coco, que tem função até antifúngica. Trabalha a ansiedade, a saciedade. Sim, né? demora para ser digerido. Só cozinhar com azeite de oliva.
As proteínas são todas muito importantes porque vão dar saciedade e vão também ajudar na síntese de neurotransmissores. Então, ó, ovos, peixes, o frango, em último lugar a carne vermelha. Os grãos são todos importantes porque eles são boas fontes de vitaminas, o complexo B, B6, magnésio. Então aí, como eu falei, o feijão, a ervilha, a lentilha, o grão de bico também são importantes, gente. Então, eu acho que assim, dentro disso, da alimentação, esse universo todo, juntamente, eu diria para vocês, com chás. Então, sempre tenho na casa de vocês o chá de hibisco, o chá de cavalinho ou carqueja, o chá verde para quem pode. Se você tem cólica, põe chá de camomila, né, que é legal. Eu só não indico a canela, para quem tem muita hemorragia, ela pode aumentar, né? Aumenta mais a hemorragia, então cuidado com isso. Vai dormir à noite, tá muito ansiosa? Então faz uma camomila com a melissa, mulungu também é legal, dá para fazer de tarde. E se você tem problema digestivo, o hortelã, né? A erva doce, se tiver com gases demais também, anis estrelado é legal. Então assim, o gengibre para combater a inflamação, eu garanto para vocês, a canela mata muito a vontade de doce, né? Gengibre com canela fica sensacional. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês, gente, como experiência, nos meus mais de 30 anos de formado e de clínica. Depois você diz a sua, Marlene, mas com certeza a mulher que investe em si, na sua alimentação, no exercício físico, na modulação de estresse, porque até a gente tem a meditação, tem a yoga, tudo isso que vão ajudar vocês, a drenagem até também, ela vai ter não só menos TPM, mas muito mais qualidade de vida, muito mais saúde, muito mais longevidade. E eu acho que essa é o recado maior, mais grandioso que a gente possa passar aqui hoje para vocês. Né? Eu acredito, por tudo que eu aprendi, que eu estudo, que a nutrição ela tem um poder transformador, né? A gente tem como transformar o mundo através da nutrição. Ela é a base. Se a gente é formado por nutriente, é ele que a gente tem que comer, gente. A gente não foi programado para comer tranqueira, alimento industrializado, cheio de aditivos, substâncias químicas. Né? Por isso que a gente está com tanta gente doente. Então, e para terminar aqui a nossa fala, que já está acabando, infelizmente, né? Lembrar também, né, Roseli, que a gente pode contar com a aromaterapia. Porque legal. Os aromas, os óleos essenciais, eles tanto podem ajudar na gestão do estresse, que contribui muito para melhorar a tensão pré-menstrual. Eu gosto muito do óleo de peppermint. Ele é digestivo, tem função digestiva, ele ajuda a controlar a ansiedade, ele também tem função analgésica, né, Roseli? Então eu sempre recomendo, coloca uma gotinha de peppermint, inala, já aproveita para respirar, para pensar numa coisa positiva, para fazer uma meditação. Pode colocar, no caso da cólica abdominal ou na cólica pré-menstrual, na região da pelve. Também é legal. Eu recomendo que utilize antes das refeições, passe na região do estômago, na pele, inala. Pode também ajudar nessa tensão antes da prova, na concentração. Então, para mim, um dos melhores é o óleo essencial de peppermint, o óleo essencial de limão, que também é digestivo, é detox. O aroma do limão também, ele melhora o humor. Tem também o óleo essencial de gerânio. Ele é extremamente feminino, o geraniol é anti-inflamatório. Eu recomendo que as meninas apliquem a gotinha de óleo de gerânio aqui na região suprapúbica, bem aqui na pelve, antes de dormir. Façam a inalação, porque a via inalatória vai direto para o cérebro. Quem tem acesso ao óleo de copaíba, se for um óleo de copaíba puro, certificado, pode ingerir uma gotinha, que ele é anti-inflamatório, ajuda a gente pode falar do Terra, a gente não tem nenhum problema de falar marca, nem eu nem ela, nós estamos aqui para ganhar nada em troca de ninguém, né? Nós estamos aqui para ensinar para vocês. Mas óleos essenciais, gente, a do Terra é sensacional, né? Sim, porque ela tem a certificação, a garantia, nós ficamos tranquilas. Por quê? Porque nós sabemos que é um produto puro, certificado, e tem trabalhos provando isso. Então, o óleo de limão, o óleo de copaíba, o óleo de gerânio, o óleo de peppermint, extremamente úteis
para poder ajudar a mulher na fase da tensão pré-menstrual. Tá, e além disso, gente, é importante dizer para vocês que é lógico, bebida alcoólica, o fumo, né? Refrigerantes, bebidas doces, como ela já disse, né? Tudo isso só vai agravar. Se você comer frituras, né? Sorvete de massa, tem a gordura hidrogenada, então embutidos. Então todos esses alimentos vão piorar muito o sintoma da TPM. E também, uma outra coisa importante, ficou estressada, o mês ficou todo turbulento, gente, com certeza vocês vão ver que você vai ter piora nos seus sintomas, tá? Fazer sempre uma preparação. Então, vocês vão ao mercado, pensem na TPM, já que acontece todo mês, né, Roseli? É uma atitude muito sábia. Os 15 pensar dias na TPM antes ela se e prepara. já fazer as compras, lógico, né? Comprar esse chocolate 70% cacau, esse nibs de cacau, coloca no abacate, coloca na fruta, compra as frutas que você gosta, que estão na estação, compra lanches saudáveis, né, que você, quem gosta, as castanhas. Então se preparem para vivenciar essa oscilação menstrual de forma mais agradável, para que vocês consigam lidar melhor sem grandes repercussões. É isso, né? aí, o que a gente quer é dar mais qualidade de vida para todas vocês, mais energia, né? E com isso vocês poderem produzir mais, serem mais felizes, se relacionarem melhor, dar o de melhor. Porque só quando a gente está bem é que a gente consegue ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor mulher, né? Enfim, e você tá contente com você. Então eu tenho certeza do que eu estou dizendo para vocês. Façam todas essas dicas, né? Coloquem em prática isso e aí vocês vão ver que mês após mês essa TPM vai sumir. E a vida da mulher vai ficar mais agradável. Lembrando que nós começamos a nossa live dando essa declaração, que a mulher é a responsável pela geração da vida no planeta. Tudo vem da mulher, né? Então, que ela tenha bastante alegria, felicidade, prosperidade, sucesso durante a sua vida. E livre desses sintomas que são um peso muito grande, Com né, certeza. Roseli? E que significam processo inflamatório que vai levar a adoecimento lá na frente. Então, estamos semeando uma vida saudável. Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite, obrigado pela audiência, espero a gente ter ajudado nessa 1 hora. E se caso vocês quiserem mandar as perguntas, né, que a gente falou tanto aqui, nem conseguimos responder, mas a gente vai pode responder mandar no direct, né? exatamente, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para todos. Obrigada, Roseli.